Você pode estar destruindo silenciosamente o seu próprio valor sem nem perceber. A cada decisão mal pensada, a cada reação impensada, a cada pensamento mal direcionado, sua imagem, sua força interior e sua capacidade de conquista vão sendo corroídas por dentro. Não é culpa sua. Ninguém nos ensina isso na escola, muito menos na vida cotidiana. Mas hoje, aqui, você vai descobrir as 5 atitudes psicológicas que sabotam sua autoestima, minam sua presença e reduzem sua influência sem que você sequer note. Essas atitudes parecem inofensivas, até normais, e é justamente aí que mora o perigo. O estoicismo, filosofia de gigantes como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, oferece uma lente clara para enxergarmos o que está nos arrastando para o fundo e como sair disso com dignidade, inteligência e poder pessoal restaurado. Se você sente que tem valor, mas vive sendo subestimado, ignorado ou se anulando para agradar, este vídeo é o ponto de virada que você esperava. Prepare-se para confrontar verdades duras, mas libertadoras. Inscreva-se agora no canal e curta este vídeo, porque o que você vai ouvir aqui pode mudar sua postura diante da vida para sempre. A primeira atitude psicológica que afunda silenciosamente o seu valor é a necessidade constante de validação externa. Esse é um dos venenos mais sutis da mente humana. No início, parece apenas um desejo natural de ser reconhecido, mas aos poucos, você começa a calibrar todas as suas ações com base na expectativa dos outros. O que os outros vão pensar? Será que vão aprovar? Será que vão gostar de mim? Quando você se perde nesse ciclo, algo profundo se rompe dentro de você. Sua autonomia. E sem autonomia, não há valor genuíno. O estoicismo ensina que o verdadeiro bem está naquilo que está sob nosso controle. Nossos pensamentos, nossas ações, nossas intenções. Tudo o que está fora disso, inclusive a opinião dos outros, deve ser tratado com indiferença estratégica. Mas quando você faz do aplauso alheio o combustível da sua jornada, você se transforma em um fantoche emocional. Pior, você se esquece de quem é. Imagine Marco Aurélio, imperador de Roma, com o mundo aos seus pés, dizendo a si mesmo diariamente: "Você é apenas um homem. Hoje pode ser seu último dia. Haja com honra, não por aplauso." Isso é clareza. Isso é presença. Quando você troca sua essência pela aprovação de quem mal conhece sua história, você entrega seu poder de bandeja. E a consequência direta é a perda de valor. Pessoas que vivem em busca de aprovação nunca parecem confiáveis, porque sua bússola está quebrada. Elas hesitam, mudam de opinião com facilidade, se contradizem, se anulam. E o mundo percebe isso. Ninguém respeita quem não se respeita. Pior ainda, essa atitude instala em você um tipo de ansiedade crônica. Você vive tenso, preocupado com o que disseram, com o que vão dizer, com o silêncio dos outros. Isso te impede de agir com firmeza. Você começa a se censurar antes mesmo de falar. O medo de desagradar te torna morno, genérico, esquecível. E nada é mais contrário ao estoicismo do que a tentativa de agradar a todos. Se quiser agradar a todos, venda sorvete. Não lidere, não cresça, não pense por si, como diria o ditado moderno. O estoico não vive para agradar. Ele vive para ser íntegro. Portanto, se você sente que está se moldando o tempo todo para caber em expectativas que não são suas, pare agora. Silencie o barulho externo. O mundo está lotado de opiniões, mas você só precisa de uma direção, a sua. Recupere o controle da sua narrativa. Volte-se para dentro e pergunte: isso que estou fazendo tem valor para mim ou estou fazendo só para ser aceito? Essa pergunta pode mudar tudo. Quando você aprende a agir com base no que é certo e não no que é popular, você se torna uma força. E forças não pedem licença para existir. Elas se impõem pela presença.
A liberdade interior começa quando você para de pedir permissão para ser você mesmo. A segunda atitude psicológica que corrói seu valor aos poucos é o vitimismo disfarçado de lucidez. Parece sabedoria, parece análise, parece até maturidade. Mas, na essência, é uma forma sofisticada de abrir mão da responsabilidade e se refugiar no conforto da culpa alheia. A narrativa é sempre a mesma. Não consigo porque me atrapalharam. Não dá certo porque o sistema é injusto. Eu queria, mas a vida não permite. São frases que escondem uma ferida aberta. A de não aceitar que, mesmo diante das piores circunstâncias, ainda há um espaço de decisão pessoal. E é nesse espaço que mora a liberdade, como dizia Viktor Frankl, sobrevivente de Auschwitz. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta. E na nossa resposta está o nosso crescimento e nossa liberdade. O estoicismo não nega o sofrimento. Ele não fecha os olhos para as injustiças. Pelo contrário, ele encara tudo isso com a sobriedade de quem sabe que a vida não vai se adaptar aos nossos desejos. Mas também sabe que dentro de cada um de nós existe um território que nenhum evento externo pode invadir. Epicteto, nascido escravo, foi um dos maiores mestres da liberdade interior. Ele ensinava que não são as coisas que nos ferem, mas a opinião que temos sobre elas. Se você acredita que está preso, mesmo em liberdade, você será prisioneiro. Se acredita que é impotente, mesmo com opções diante de si, você se tornará vítima do próprio pensamento. O grande problema do vitimismo disfarçado é que ele se apresenta com lógica. As pessoas à sua volta talvez até concordem. Elas vão alimentar sua dor com solidariedade emocional, e isso pode parecer acolhimento, mas é um veneno doce, porque quanto mais você repete a história do "não depende de mim", mais você reforça uma identidade fraca, passiva, reativa. E essa identidade, com o tempo, se torna seu cárcere. Pessoas de alto valor psicológico têm algo em comum. Elas tomam posse da própria realidade. Mesmo quando erram, elas assumem. Mesmo quando caem, elas se levantam com dignidade. Elas não terceirizam a responsabilidade. Elas não esperam que alguém venha salvá-las. E isso não é frieza, é maturidade, é coragem, é presença. O estoicismo nos chama à responsabilidade radical. A ideia é simples. Não importa o que te fizeram. O que importa é o que você faz com isso agora. Você pode ter sido rejeitado, traído, humilhado. Isso é real. Mas o que define sua história não é o que aconteceu, e sim quem você escolhe ser depois disso. Essa escolha é sua, e ninguém pode tirá-la de você. A verdadeira força nasce quando você para de apontar o dedo para fora e começa a construir dentro de si a resposta que o mundo jamais vai te oferecer. A terceira atitude psicológica que mina silenciosamente seu valor é o autoabandono travestido de humildade. Em um mundo onde o ego é frequentemente confundido com confiança, muitos preferem se esconder atrás de uma falsa modéstia, acreditando que se anular é uma virtude. Não quero incomodar, prefiro ficar quieto. Acho que não, sou tão bom assim. Essas frases soam como humildade, mas na verdade escondem uma fuga da própria grandeza. O autoabandono acontece quando você diminui sua luz para não ofuscar os outros, quando você aceita menos do que merece para não parecer arrogante, quando você escolhe o silêncio, mesmo tendo algo importante a dizer. É como se você estivesse constantemente se desculpando por existir. O estoicismo ensina o oposto. A verdadeira humildade não é se rebaixar, mas reconhecer com clareza quem você é, nem mais, nem menos. Marco Aurélio dizia: pare de se debater. Seja como a rocha contra a qual as ondas se quebram. Ela permanece firme, e a força das águas ao seu redor se dissipa. Essa firmeza não nasce do orgulho, mas da consciência. Você não precisa gritar para ser forte, mas também não deve se calar por medo de incomodar. O mundo já está cheio de vozes vazias. Quando a sua voz carrega a verdade, ela é necessária.
O autoabandono é sutil. Ele se manifesta na forma como você se veste, se apresenta, se posiciona. Ele está nos tanto faz que você repete para evitar conflito. Ele aparece quando você aceita situações, pessoas e ambientes que te diminuem porque acha que é o máximo que pode ter. Esse tipo de postura emite uma mensagem clara, mesmo que você não perceba: eu não mereço mais do que isso, e o mundo responde à sua energia. Se você se trata como algo descartável, as pessoas ao seu redor vão te tratar da mesma forma. Porque, no fundo, você ensina aos outros como deve ser tratado pelo modo como trata a si mesmo. Há uma frase poderosa de Epicteto: nenhuma grande coisa é criada de repente. Isso inclui sua autoestima. Não se constrói autoconfiança da noite para o dia, mas é possível começar agora, rompendo com cada escolha que te diminui. Isso não é orgulho, é justiça com sua própria história. Você passou por coisas que muitos não suportariam. Você carregou pesos que outros sequer enxergam. Você venceu silenciosamente batalhas que ninguém vai aplaudir. E ainda assim está aqui. Isso é valor, isso é força, isso é honra. Quando você para de se abandonar, o mundo começa a reconhecer sua presença. E mesmo que não reconheça, já não importa mais, porque você voltou para si. A quarta. A atitude psicológica que afunda seu valor, sem que você perceba, é a reação emocional descontrolada. A maioria das pessoas acredita que ser emocional é sinônimo de ser verdadeiro, de ser humano, de ser autêntico. Mas o estoicismo mostra o oposto. Quando você é refém das suas emoções, você perde o governo sobre si mesmo. E quem não governa a si mesmo não tem poder algum, só ilusão. A raiva, o medo, o ciúme, a impulsividade. Todos esses estados emocionais intensos não são inimigos por si só. Eles são parte da natureza humana. O problema surge quando você entrega as rédeas da sua vida a esses impulsos, reagindo antes de pensar, explodindo antes de refletir, decidindo no calor da emoção e se arrependendo no frio da consequência. Epicteto foi enfático. Não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Em outras palavras, a emoção é fruto de uma interpretação, e a interpretação pode ser revista, refinada, dominada. A verdadeira liberdade não está em expressar tudo o que você sente, mas em escolher quando, como e se vale a pena expressar. Pessoas que vivem reagindo perdem respeito. São vistas como instáveis, perigosas, imaturas. E não há valor psicológico que sobreviva ao caos emocional constante. A sabedoria estoica propõe um modelo de homem e mulher centrados, com domínio de si, conscientes do que sentem, mas não escravos disso. A emoção vem? Sim, mas não comanda. Ela é observada, compreendida, redirecionada. E isso não é frieza, é maturidade emocional. A emoção não precisa ser suprimida. Ela precisa ser compreendida e canalizada com inteligência. É o que Marco Aurélio fazia diariamente ao escrever em seu diário reflexões para conter a ira, equilibrar o medo, manter o senso de justiça. Ele era imperador de Roma, com o poder de matar com uma ordem, e ainda assim escolhia pensar antes de agir. O que dizer então de nós? Quando você reage emocionalmente o tempo todo, você se torna previsível. E quem é previsível é facilmente manipulado. Basta apertar o botão certo, uma crítica, uma ofensa, uma provocação, e você explode. Nesse momento, seu inimigo já venceu. Ele te tirou de si mesmo. O estoicismo nos treina para permanecer no centro do furacão sem sermos arrancados do chão. É ali que mora o verdadeiro poder. Não em controlar os outros, mas em não ser controlado por nada de fora. Dominar suas emoções não é se afastar da humanidade. É, finalmente, assumir o trono da sua própria existência com lucidez e força. A quinta e última atitude psicológica, que corrói seu valor de forma invisível, é a inércia disfarçada de paciência. Em nome de uma suposta maturidade, muitas pessoas se acomodam. Dizem que estão esperando o tempo certo, que estão sendo estratégicas, que não é hora de agir ainda.
Mas por trás desse discurso há muitas vezes uma paralisia emocional, uma desistência silenciosa. A espera se torna um escudo para a covardia. A reflexão se transforma em desculpa para a inação. O tempo vai passando. As oportunidades se dissipam. E a pessoa continua dizendo: agora não é o momento. Mas será que algum momento realmente chega para quem nunca está pronto para decidir? O estoicismo não prega o imediatismo, mas também não valida a fuga camuflada. Sêneca disse: enquanto perdemos tempo hesitando, a vida passa. Essa é uma sentença dura, mas necessária. Esperar com sabedoria é uma virtude. Esperar por medo é uma prisão. Há pessoas com ideias brilhantes, talentos inquestionáveis, planos incríveis, mas sem ação, tudo isso morre no campo da imaginação. E com o tempo, esse acúmulo de ideias não realizadas começa a gerar frustração, ressentimento, autossabotagem. A mente começa a te enganar, fazendo você acreditar que o problema está no mundo, nas pessoas, no destino, quando na verdade está na sua resistência inconsciente à dor do movimento. Movimentar-se dói. Sair da zona de conforto exige energia, decisão, cortes. Mas é esse movimento que prova o seu valor, que te coloca no jogo, que mostra que você está vivo. A vida respeita quem se move, mesmo quando não sabe exatamente para onde está indo. Porque o simples ato de sair da paralisia já é uma afirmação de identidade. É você dizendo ao universo: eu estou aqui, eu decido, eu não sou vítima do tempo. O estoico age com intenção. Ele não espera eternamente por um sinal. Ele observa, pondera, e quando a decisão é justa, ele vai. Mesmo com medo, mesmo sem garantias. A inércia é traiçoeira porque ela se disfarça de prudência. E o mundo até aplaude esse disfarce. Mas quem tem olhos para a verdade percebe a diferença entre prudência e omissão. Prudência é recuar para ganhar força. Omissão é recuar para não enfrentar. O estoico sabe que o tempo é um recurso sagrado e não o desperdiça com justificativas mentais. Ele sabe que cada dia é uma chance de avançar um passo e que nenhum passo é pequeno quando te afasta do lugar onde você não pertence mais. O valor real não está naquilo que você diz que fará, mas naquilo que você faz silenciosamente enquanto os outros ainda estão esperando as condições ideais. Você chegou até aqui, e isso já mostra que algo dentro de você está pronto para romper com tudo o que sabota sua grandeza. As 5 atitudes que exploramos: a necessidade de validação, o vitimismo disfarçado, o autoabandono mascarado de humildade, a reação emocional sem freio e a inércia maquiada de paciência são verdadeiros ladrões da sua essência. E o mais cruel é que eles operam no silêncio, no automático, no cotidiano. Não fazem alarde, não pedem permissão. Apenas se instalam e assumem o controle do seu comportamento, suas decisões e, por fim, da sua história. Mas agora você sabe, e saber é a centelha da transformação. O estoicismo não é uma filosofia de leitura, é de prática. É no dia a dia, nas pequenas escolhas, nos confrontos internos, que você começa a recuperar o controle. Quando decide não responder um ataque com raiva, quando escolhe não se anular diante de um ambiente que te oprime, quando assume seus erros sem se vitimizar, quando age apesar do medo, você está se moldando no fogo da disciplina emocional. Isso é forjar valor. Isso é edificar caráter. Isso é viver com dignidade. É preciso entender que o mundo não vai desacelerar para você se reorganizar. A vida não vai fazer uma pausa para você juntar os cacos. E isso não é crueldade, é realidade. Cabe a você decidir se será espectador ou protagonista. Se vai continuar repetindo os mesmos padrões emocionais que te aprisionam, ou se vai, a partir de hoje, cultivar uma nova postura, mais sóbria, mais firme, mais elevada. O estoico não busca controle sobre o mundo. Ele busca controle sobre si. E ao fazer isso naturalmente, sua presença se torna poderosa. Não porque ele grita, mas porque sua serenidade impõe respeito. Há um detalhe que poucos percebem. Quando você começa a eliminar essas atitudes sabotadoras, sua vida não muda apenas por fora, muda por dentro. A ansiedade diminui, a clareza aumenta, o medo perde força, o respeito próprio cresce. E com ele, cresce também a percepção que os outros têm de você. Porque valor não se grita, se transmite. Não se exige, se emana.
E essa emanação começa na raiz da sua mente, onde tudo se origina. Se você aplicar o que ouviu aqui, não será apenas mais alguém tentando se encontrar no caos. Você será o eixo, o centro, a rocha firme. Não mais um reflexo do ambiente, mas a presença que transforma o ambiente. Esse é o caminho do estoico. Esse é o caminho de quem decide finalmente parar de se sabotar. Se esse conteúdo fez sentido para você, se em algum momento você se viu nessas palavras, então compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa despertar. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Aqui, a verdade não é suavizada. Ela é liberada para te libertar,